Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Quarta-feira, 22 de dezembro. Horácio pede que Irene vigie Ernesto. Mais tarde, Ernesto liga para Irene e pede que ela volte para sua casa. Irene Piriguete diz que voltará e diz que o ama. Ernesto Bestalhão apaga todas as provas que o prejudica e diz: agora não há provas. Se esse tonto besta soubesse que a cachorra da amante dele tem essas provas. Helena conta a Irene que descobriu que Gina foi quem conseguiu Lexbutrol para Ernesto drogá-la. Eduardo fica encantado com a beleza de Inês. Esther descobre que Gina foi quem conseguiu Lexbutrol para drogar Helena e diz que sente raiva dela. Esther diz a Domingo que não quer ver mais Gina. Domingo insiste em defender a cobra venenosa. Irene conta a Ernesto que Helena descobriu que Gina foi quem conseguiu o Lexbutrol para ele drogá-la. A Piriguete conta ao amante que Helena vai fazer Gina declarar a favor dela. Pedro diz a Gina que não vai seguir vivendo com ela. Gina chora e implora que Pedro não vá embora e tenta impedi-lo. Pedro vai embora e Gina sofre. Gina liga para Rosa e diz que Pedro a deixou e foi embora. Augusto ouve. Rosa diz a Gina que ela buscou aquela situação. Irene faz de tudo para cobrir a presença de Helena na vida de Nicolas. Nicolas diz à cobra da tia que sente falta de sua mãe. Irene diz ao sobrinho que Helena estava com Pedro. Nicolas diz que não quer que Pedro e sua mãe fiquem juntos. Ernesto liga para Gina e a ameaça caso ela diga algo a alguém se arrependerá. Gina não se intimida e diz que ele é pior que ela e que tentou se livrar de Jaime no hospital. Pedro chega em casa e diz aos pais que vai se separar de Gina e pergunta se pode ficar ali. Esther aceita e diz que a casa é dele. Pedro diz a Esther e Domingo que jamais vai perdoar Gina pela canalice que fez. Augusto vai à casa de Gina e ela o despreza. Ele insiste para entrar e ela acaba aceitando. Augusto dá seu apoio a Gina. Ela diz a ele que é uma pena que ela não pode correspondê-lo. Pedro liga para Helena e revela que deixou Gina. Helena pergunta como ele se sente. Ele responde que está aliviado. E Helena diz ao mecânico que Nicolas está chateado com eles. Gina chega em casa e diz ao pai que Pedro a abandonou e sofre. Nelson consola a víbora. Mônica conta a Horácio que Eduardo está investigando o passado de Ernesto. Ele diz a ela que sabe muito pouco do passado de Ernesto. Gina diz a Nelson e Augusto que tem esperança que Pedro volte com ela. Ela diz que nunca amará alguém como ama Pedro. Depois, Gina olha para seu bebê e a nojenta diz: você não serviu para nada mesmo. Augusto confessa a Nelson que ama Gina. Nelson se surpreende, mas diz a Augusto que ele é um homem bom e não merece sofrer por Gina, que só ama Pedro. Mais tarde, Augusto chega em casa e desabafa com ela sobre Gina. Ele começa a beber e Rosa o repreende. No dia seguinte, na casa de Ernesto, Irene descarada o beija. Nicolas sai de seu quarto e flagra seu pai e sua tia aos beijos. Nicolas pergunta inocentemente: estão se beijando? Os dois mau caráter, cínicos, diz que não. Irene falsa, imunda, mente que já nem sente. Ernesto fica furioso com Irene. Helena se preocupa com Nicolas e comenta sobre a chateação de Nicolas com ela para Gabriela. Gabriela arma um plano para fazer Nicolas e Helena se verem. Irene e Nicolas tomam café da manhã juntos. Nicolas está furioso com Irene e diz que tem certeza que ela beijou seu pai. Finalmente, uma criança tem mais juízo que essa jumenta cabra velha sem vergonha da Irene. Irene faz chantagem emocional em Nicolas. Nicolas diz que quer sua mãe. Gabriela liga para Irene e pede que ela leve Nicolas a um parque para que ele e Helena se vejam. Irene se nega e cínica diz que Nico não quer nem ouvir o nome de Helena. O advogado Abreu liga para Helena e diz que vai ouvir Gina em seu escritório para declarar em contra de Ernesto. Gabriela diz a Helena que Irene não levará Nicolas no parque. Nelson e Andréia se encontram no restaurante. Ernesto está ali ouvindo a conversa de ambos.
Augusto chega na mecânica furioso e tenta agredir Pedro. Ele reclama pelo amigo ter destruído a vida da serpente Gina. Pedro segura Augusto e não permite que ele o agrida. Augusto diz a Pedro que daria o que fosse para fazer Gina feliz.